Oi, 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 oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi. Ih. Boa tarde, pessoal. Dá só um feedback aqui pra eu entender se o som tá legal. Oi, meu convidado. Oi. Boa tarde. Mesmo, cadê você? Como assim você recusou meu convite? Volta aqui, rapaz. Oi, meninos, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá som, tá legal? Tá? Senhores e senhoritas, até nosso convidado voltar, né? A gente tem um convidado especial para a aula de hoje. Tá muito chique, né? Tá muito chique mesmo. Você vai ter a oportunidade de hoje de estudar a partir de duas visõezinhas, estudar a partir de duas noçõezinhas aí, que é a sociologia. Deixa eu ver se eu acho meu querido, meu convidado. Aqui, ó. Então, nós vamos ter duas possibilidades hoje de estudar um tema, partindo de duas ciências diferentes, duas análises diferentes. A minha e a dele. Oi, Bispo, como é que você tá, meu Beleza. querido? E aí, Você tá beleza? bem? Bom demais, hein? Beleza. Fiquei com medo de você não receber o Ah, meu convite. apertei o botão errado aqui. Essa era tecnológica tá 4-0 para ela também. Ontem foi o maior desespero para entrar na aula junto com o Melo. Mas vamos vencendo, vamos vencendo. Apanhando a Falando aqui para tecnologia. os meninos. Hã? Tô apanhando a tecnologia aqui. Eu já levei uma surra, daquelas inesquecíveis, inclusive. Mas vamos lá. É o jeito, né? É a única forma de a gente estar comunicando com esses meninos. É, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe, né? Já foi publicado, lançou-se as datas para a prova do Enem. E a nossa preocupação geralmente é com você e com os cursos, né? O terceiro ano e os cursos. A gente sabe que está faltando um pouco de bom senso, né? Eu acho que não estava, na minha opinião, não estava na hora da gente estar falando de datas da prova do Enem, né? Até devido à situação que a gente está vivendo. Mas é real, é fato que as datas estão aí. O INEP disse que, por enquanto, não existe possibilidade de alteração. Acreditamos que, se houver um pouco de bom senso, elas vão ser alteradas sim, mas em virtude de tudo que pode acontecer ou do que está acontecendo, a gente vai ter que focar mais ainda, né? Se mudar, beleza, a gente vai ganhar um tempinho ali para poder melhorar. Mas se não mudar, a gente tem que estar preparado. Tem. Então, o terceiro ano, né? Oi, amor. E o esquema agora é preocupar com a saúde e só estudar e preparar para o vestibular e esquecer, não preocupar. Nós devemos estar totalmente preparados para o que vinha. Cara, chega um certo momento, e eu entendo vocês, a gente passa por isso mesmo, é próprio do ser humano. Chega um momento que a gente vai sentindo o fardo muito pesado, e aí a gente tende ali a ficar com pena, achar que tá muito pesado, que tá muito carregado. Mas não é hora não, cara. Foca mesmo, vamos lá. Se mudar, beleza, venceu o bom senso, venceu ali uma política que a gente ainda vai dar um pouquinho de credibilidade, falar que está pensando um pouquinho nessas mudanças que não foram planejadas, né? Agora, se não mudar, a gente já vai estar preparado, tá? Então a gente vai estar, felizmente, a gente ainda tem essa ferramenta para poder comunicar com você. Só queria falar para você, principalmente para você do terceiro ano, que o seu foco, a sua dedicação agora, ela é fundamental, tá? Não perde o foco, não. A gente vai estar aqui no que for possível, vai estar te ajudando, te orientando, para que você possa, nessa caminhada, chegar ao resultado que você tanto quer, tá? Então, vamos lá, a gente hoje vai estar trabalhando uma temática que ela pode ser tanto lida, tanto na visão da geografia, quanto na visão da sociologia. De Exatamente. cara, eu já vou te falar, tá? A leitura geográfica da globalização, ela é muito mais completa, tá? Ela é muito mais intensa, ela é muito mais estrutural, ela é muito mais completa do que a leitura da sociologia.
tá? Porque a sociologia, e ali é um pensador, um sociólogo brasileiro, inclusive anota aí no seu caderninho, né, o nome desse cara, ele se chama Ottaviani. É um cara ali da década de 90, ele vai escrever ali na década de 90, que é quando essas transformações a nível global, ela atinge, assim, o mundo acadêmico, né? E aí, o Ottaviani vai falar da dificuldade que a sociologia vai ter de analisar as transformações a nível global. Então, o Ottaviani, ele vai passar grande parte da sua leitura mostrando para você que não basta mais agora nós fazermos uma leitura da sociedade partindo daquele módulo, né, daqueles pensadores clássicos, o Weber, Durkheim, Marx, Comte, porque agora a gente já não tem mais essa ideia de identidade territorial. Né? Agora a gente já não tem mais uma noção do que é o tal do brasileiro. Eu não sei mais quem é o brasileiro. Porque esse cara agora, ele é um cidadão cosmopolita, ele é um cidadão do mundo. Então, a dificuldade da sociologia de entender as transformações é muito grande, porque a gente não tem esse apego teórico mais, né, que vinha dos clássicos aí, da sociologia clássica, para poder nos direcionar. Porque era muito fácil, né, até uma coisa que eu sempre falo para vocês, era muito fácil de entender a sociedade. Por exemplo, você vai fazer uma leitura marxista. E aí, era muito fácil eu entender, né? Você vê a dificuldade que ele está falando para você, era muito fácil eu entender quem era o proletariado e quem era o dono do meio de produção. Parecia bobo, né? Parecia aquela coisa mais infantil do mundo. Você ia explicar isso para o menino, aí você fala assim, olha, existe o proletariado e existe o dono do meio de produção, né? Existe essas duas classes dentro de uma sociedade com altíssima mobilidade social. Era facinho demais. Era do verbo agora, a coisa complicou. Por quê? Porque no momento, cara, tá um pouquinho complicado de entender quem é quem. Né? Nesse momento que nós estamos vivendo, fica bastante complicado eu falar para você, por exemplo, dentro de um processo, né? Depois o Bispo vai falar melhor sobre isso. Dentro de um processo que a gente naturalizou como uberismo, é muito difícil saber, por exemplo, eu sou o dono do carro, mas eu sou empregado do aplicativo. E aí, eu sou o dono do meio de produção ou sou o proletariado? Você está vendo como que é difícil, a gente vai entender, porque o Ottaviani ele escreve ali mais ou menos na década de 90, a gente vai entender esse alerta que ele vai fazer, que não é tão fácil assim entender essa nova sociedade que está surgindo a nível global. Agora não está tão fácil entender quem é quem. Não está tão fácil compreender essa questão da identidade, que era tão óbvia, né? Até infantilizada. Ah, você é o proletariado. Ah, você é o dono do meio. Cara, estava muito fácil. Agora não está mais. Outra coisa, o Ottaviani levanta uma questão que eu acho fundamental, que é o ponto de vista da sociologia. Ele levanta uma questão que eu acho massa. Ele fala que essa nossa perda de identidade, ela vai provocar nos indivíduos, e aí especificamente ele está falando do brasileiro, né, por ser um sociólogo brasileiro, o Yanni, ele vai falar que o brasileiro, ele sente, a gente não sabe o motivo, né, eu acho que é muito difícil compreender o motivo, você sabe que é muito difícil compreender o motivo, às vezes o brasileiro sente um pouquinho de vergonha da sua identidade, né, a nível nacional, então ele sente um pouquinho de vergonha da identidade dele. Então ele fica buscando uma nova filiação. Inclusive é o termo que ele utiliza, tá, molecada? Então ele fica lá buscando uma nova filiação. E onde é que ele vai encontrar essa nova filiação? Agora não mais a nível nacional, mas a nível global. No consumo, cara. O brasileiro, e aí você pode estender essa ideia do brasileiro mundialmente falando, ele está buscando hoje no consumo uma ideia de filiação, uma ideia de identidade. Ó, vai prestar atenção, tem mudança aqui também, ó. Não é mais só eu falar assim, eu tenho e eu sou. Eu sou aquilo que eu tenho. Não, não é tá tão fácil assim, não. Hoje, não é só ter, é pelo menos parecer ter. Hoje eu estou me apegando na ideia do pelo menos aparentar, porque a gente está vivendo um mundo, né, uma flexibilidade tão grande aí de identidades, que hoje eu tenho que pelo menos parecer ter. Não é simplesmente ter um objeto,
para eu me apresentar como determinada pessoa. Não é só o objeto que me dá uma identidade. Porque era fácil, né? Até então era muito fácil. Agora, cara, não é só ter o objeto. É pelo menos parecer ter o objeto. Você tem que ter muito mais do que a matéria. Você tem que ter a imagem. Então, é muito complicado você chegar a um veredito final em relação ao que a globalização, dentro do ponto de vista da sociologia, o que a globalização causou na gente. E aí, meu amigo? Eldia. Oi. Fala, meu querido. Oi. Fala, meu bem. Tem gente Oi. me ligando aqui agora, acredita? Tá me ouvindo? Eita! Vou desligar Ó, aqui. cheio de compromisso, meu amigo. Viu? Que é essa era global? Tá vendo aí como que é? Tá me vendo? Tá me Começou ouvindo minha aí? mãe que liga, já liguei pra ela, falei assim, mãe, mais tarde, por favor, tá? Você sabe o que é isso aí? Cobra do mundo globalizado de São Paulo. Pessoal, boa Sei tarde bem a o que é todos. isso, viu? Um Ô, meu prazer estar amor, dividindo fala. aula com essa grande profissional aí, a Eldiva aí, muito Ô, meu bom. querido, Fiquei muito feliz. você é Oi, genial, muito obrigada, muito gentil. estão me ouvindo? Ouvindo, tá tranquilo. O que a Eldi falou é Ih, travou interessantíssimo, né? você. Antes de começar a aula, eu estava Eu aqui acho que é o comentando, né? seu, O processo que nós estamos utilizando aqui, esse exato momento, para trabalhar essa aula, viu? a questão de comunicação, é uma das características que concretiza o processo de globalização, né? O que está acontecendo em relação no mundo hoje, o processo de estarmos aqui fazendo essa aula através da internet e por não estar na sala de aula, está ligado ao processo de globalização, né? Talvez se fosse há 200 anos atrás, essa notícia do que tinha acontecido na China, talvez ia demorar aí em torno de 4, 5, 6 meses, talvez um ano para chegar na, aqui no Brasil, né? Mas olha o que acontece, que é o processo de globalização a cada vez mais rápido. É interessante lembrar que toda vez que fala de globalização, as pessoas acreditam que globalização está ligada a transporte e comunicação cada vez mais rápido, tá? Ó, massa. Também. Só que tem um fator interessante. Globalização é uma questão econômica. É um fator econômico. Tanto que estudiosos, muitos historiadores falam que o processo de globalização inicia-se lá no século XV, XVI, com a expansão marítima, né? Ela vai ter as fases do processo da globalização, que é importante lembrar isso aqui. Então, nós estamos lá no século XV, XVI, a expansão marítima, depois vem com a questão da primeira revolução industrial, uma produção em uma maior escala, onde necessita um grande mercado o quê? Consumidor, vem para a segunda revolução industrial, mas a palavra globalização ela vai se concretizar a partir da terceira revolução industrial. É fato isso. A partir da década de 90, tá? Porque até então, Tá antes de vendo? 90, todo mundo sabe, nós estávamos ali o mundo dividido bipolar, e aí a partir Totalmente da entendi. queda do Muro de Berlim em 89 e a reunificação das Alemanhas em 91, nós vamos ter agora um mundo multipolar em relação à questão econômica e unipolar em relação à questão militar, que é a questão dos Estados Unidos. Viu? Então, esse Você fator ele é viu? importante para entender esse processo de globalização. O que vem a ser essa globalização que está sendo tão falada a partir da década de 90 e vai ser falada durante muito tempo, né? Porque essa questão do mundo globalizado dá essa ideia também, um conceito importante que vocês sabem, mas anota aí, coloca aí que é importante, aldeia global. Essa palavra, a questão da ideia de aldeia global, que o mundo agora ficou pequeno, né? O mundo agora ficou pequeno por causa da questão do transporte e a comunicação cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo que aldeia não significa que todos nós somos iguais. Ao mesmo tempo mostra a questão da disparidade em grande quantidade, essa disparidade em relação à questão da questão central e da questão periférica, os países centrais e os países periféricos, né? Onde nós vamos ver isso a Viu? partir da Segunda Guerra Mundial, com o chamado Novo DIT, que é um processo que entra a questão da globalização, começa ali a ser forte, né? Começa a ter umas características do processo de globalização, quando você pega ali países subdesenvolvidos ou emergentes, eles vão exportar matéria-primas e produtos manufaturados e comprar essa tecnologia. O exemplo do Brasil, que é nítido disso aí, em relação quando o novo DIT fala o seguinte, vocês vão produzir alimentos, né?
Mas vocês vão comprar essa tecnologia para produzir o alimento, nós vamos comprar maquinário, nós vamos comprar insumos agrícolas, todo esse processo para concretizar essa globalização, essa questão do processo econômico. Acaba fazendo com que os países periféricos, né, eles acabam se tornando até mais dependentes dos países desenvolvidos em virtude disso, né? Porque você acaba, para produzir, inclusive eu, um país desenvolvido, eu posso até pagar um pouquinho mais pela sua produção, mas você vai ficar dependente de mim, porque você vai comprar tecnologia, e a tecnologia ela é muito mais cara, né, do que a matéria-prima que você vai produzir. Então, eu não tenho interesse, por exemplo, de pagar um preço muito baixo pela sua matéria-prima. Até porque se você pagar um preço muito baixo pela sua matéria-prima, você não vai ter condição de ficar ali alienado à minha ideia de tecnologia. Então, hoje você vê essa relação comercial entre os países desenvolvidos e os periféricos, onde a matéria-prima não é que ela está sendo valorizada. Meu amor, entenda assim, eu vou pagar melhor a sua matéria-prima, porque assim você vai ter condição de comprar aquilo que realmente me interessa te vender, que é a minha tecnologia. E além da minha tecnologia, ainda tem outro fator que é importantíssimo. Você vai ficar dependente da manutenção que eu tenho para te oferecer e dos profissionais especialistas que eu tenho para te oferecer. O importante é que ele ganha duas vezes, né, Odiva? Porque ele ganha na hora que ele vai comprar matéria-prima, que é mais barata, e ganha na hora que vai vender o produto, que ele vai vender o quê? Mais caro. E o país desenvolvido, ele não vê uma outra maneira senão ficar o quê? Ajoelhado, né, amarrado nessa situação. Não tem como, né? Não tem como sair disso aí. Não tem como sair, não tem como sair. É uma questão da logística, né? Eu vejo esse processo de globalização igual meio grotesco, mas é igual uma corrente de uma bicicleta, né? Tem a coroa grande, tem a coroa pequenininha ali, onde depende para girar. A tal da engrenagem, né? Cara, depois que você tá preso ali, ó, você gira conforme a vontade do outro, você não tem vida própria, né? É o que o Marx ele chama ali de alienação, você tá alienado, cara, não tem como sair. Eu sempre falo para os meninos que a ideia do consumo, ele vai causar esse tipo de alienação. Você consumiu, você vai ter que trabalhar. Para pagar o que você consumir e continuar consumindo. Então, você consome, trabalha, consome, trabalha, consome, trabalha. Ah, mas eu não consigo mais trabalhar. Ótimo, beleza, a gente vai encostar você, mas vai continuar te pagando para você não deixar de consumir. Ah, mas eu morri. Cara, você vai morrer, mas a gente vai continuar consumindo em sua memória. Então, é um processo que não tem como você desamarrar, meu irmãozinho. Você tá preso. Você tá preso. E tem um fator interessante, essa questão do mundo tecnológico, né? O mundo agora, ele vai... Essa tecnologia para interligar todo mundo, né? A questão da internet, né? Mundo globalizado. Sim. Mas a internet é nada mais, nada menos um meio para vender os produtos. Exatamente. E não mais local, mas uma questão global, tá? Quando você vai para a internet, monta seu Instagram lá para vender suas roupas, ou então outro produto, você sabe o que eu estou falando? Você não vai ter uma empresa. Claro que você não vai ter uma empresa local. Você não vai ter uma empresa mais local. Isso aí chama e-commerce, tá? Galera, não esqueça isso aqui, o e-commerce, que é o comércio virtual. Eu não vou precisar, eu vou gastar bem menos. Eu vou fazer um site aí potente, né? E vou gastar bem menos que fazer uma loja física, gastar água, gastar energia. Por isso que eu vou vender os produtos mais baratos, né? E aí vem essa guerra em relação à questão da internet. Ao mesmo tempo, essa questão não só de venda de produtos, e é interessante essa questão da internet, quando você vai lá e digita algo que você está procurando, um sapato, um celular, logo que você entra novamente, tem alguma propaganda já ligada àquele produto que você procurou. Exatamente. Ele sabe a partir dele sabe a sua necessidade. E ele já começa a fazer uma lavagem. Você tem que comprar esse produto. Você tem que comprar esse produto. Interessante, hoje no mundo, no século XXI, nós temos um governo anti-globalização. E ironia do destino, sabe quem que é? Donald Trump. Tá? O Donald Trump é totalmente anti-globalização. Até mesmo para tentar sair da crise de 2008, tá? Quando ele aposta agora o seguinte, que a Nike ela não tem que estar lá nos novos tigres asiáticos, ela não tem que estar lá na Tailândia, no Vietnã, ela tem que estar produzindo dentro dos Estados Unidos.
para gerar o quê? Emprego. Então tem governos, e um deles é o governo norte-americano, que é anti-globalização. Mas como que vive num mundo desse sem o processo de globalização? O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é essa questão da globalização. Os Estados Unidos, é igual você falou em relação à questão do Brasil, é de uma população totalmente cosmopolita, né? O mundo Totalmente. inteiro entra e sai, né? É um dos fatores que a população lá, eu não sei qual que é o dado de hoje, mas ontem chegou a quase 150 mil infectados, né? É esse processo. Mas ao mesmo tempo, nesse período de globalização, estamos lá, alguns governos fechando seus aeroportos para que não aconteça, né? Então a globalização, ele cada vez mais está tentando se fechar nesse exato momento. Beleza? Eu acho importante o que o Bispo acabou de falar, para você ter em mente, cara, que quando a gente fala de globalização, erroneamente, ou globalização, ou ideia de modernidade, erroneamente, a gente já acaba interligando esses termos à ideia de harmonia. Né? Por exemplo, quando o Bispo falou para você de aldeia global, dá-nos a impressão que a gente vai diminuir os espaços que são tão amplos, né? Entre os países, entre as culturas, entre as pessoas, e dá a impressão que esse processo ele é totalmente harmônico, né? Que isso vai acontecer, que é natural, que é harmônico, que isso vai acontecer e que vai ser bom para todo mundo. Cara, e não é assim. Não é assim, tá? Existe o outro lado da globalização, onde nós já citamos aqui para você, onde os países periféricos eles acabam não tendo condição de competitividade com os países desenvolvidos, e aí, cara, uma vez colônia, sempre colônia, né? Sempre A gente colônia. a gente não vai mudar esse status, não. E você falou um negócio interessante em relação a esse processo aí. Quando nós falamos sobre a questão da globalização, ela não é harmônica, ela já começa dentro da nossa casa, né? Eu sempre falo que essa tecnologia ela veio para aproximar quem está distante e distanciar quem está próximo. É o mais comum. Exatamente. Cada vez mais as Muito, muito transformações importante. da sociedade, a questão cultural, né? Onde que uma das linhas de estudo da globalização é a questão da indústria cultural, né? Você consumir esse Uhum. produto de fora. E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, faz isso muito bem, vendendo sua cultura através dos filmes, né? Quando você pega aí Capitão América, quando você pega aí Rambo, né? Quando ele vende aquela ideia Nossa, que lembro. o Rambo, ele é o Fala cara Rambo que é o não, que cara que entrega a tava nossa idade, por favor, tá? Fala do Rambo exatamente. não, porque entrega a Mas, nossa idade ali e tal. Assistia, adorava pôr aquela faixinha vermelha na cabeça. Pode parar, pode parar. mas interessante, ó, que ele vende ali no Rambo 1, ele volta do Vietnã, né? Eu lembro até hoje que, quando eu assisti, eu não tinha conhecimento que os Estados Unidos tinha perdido a guerra do Vietnã. No 2 ele volta, acaba com o Vietnã. No 3 ele vai para a questão da Guerra Fria no Afeganistão. No 4 no 4 já é um Rambo falando sobre a questão dos conflitos da África. E agora o último Rambo fala sobre a questão do norte do México, em relação à questão da região maquiladora. Mas apresenta no filme uma visão norte-americana. Como foi apresentado no Sempre filme, heróica, né? o Máquina, o Velozes e Furiosos, acho que é o 5 que ele passa no Brasil, ele mostrou como era o Brasil, mas da maneira dele. Tanto quando a gente assiste aquele Dele. filme, é uma piada. Você fala assim, nossa, que Brasil é esse, né? Totalmente diferente na visão deles. Um Brasil em relação à questão da segurança, aquelas. Tipo assim, fala um pouco a verdade, sim, mas é muito exagerado. Né? Então, essa questão, infelizmente. E essa questão da indústria cultural tem a ver com o nosso modelo de música, tem a ver com a questão do modo de vestir, o nosso modo de alimentar hoje. Né? É um modelo norte-americano, tanto que nós temos na geografia hoje um termo chamado globesidade. Anota aí, galera. Globesidade. Tem estudos que falam que a população cada vez mais vem aumentando de peso, que está ligado à questão dessa alimentação, do fast food, né? Mas está ligado também ao processo de sedentarismo, devido ao fator de tecnologia. Essas tecnologias que vai deixar a população cada vez mais o quê? Sedentária. E isso faz com que haja o aumento do peso da população, que está ligado à indústria cultural o quê? Norte-americana. Né? A questão dos modelos, a questão da necessidade. Essa questão de indústria cultural é tão interessante. Depois, se vocês puderem, dê uma olhada na internet. Quando houve aquela do Muro de Berlim, em 90 abriu o McDonald's em Moscou.
E lá tem uma fila imensa no dia da inauguração do McDonald's de Moscou. É uma fila assim, fora do comum. Quem puder depois assiste lá para você ver lá a foto, a imagem do pessoal tudo no McDonald's. Por quê? Porque era uma novidade, né? Porque, igual quando falamos do processo de globalização, ele vai surgir depois de 90, porque, querendo ou não, no período da Guerra Fria, ou você era capitalista, socialista, ou então não alinhados, né? Ah, não, quem fez isso aqui foi o capitalista, quem fez isso aqui foi o socialista, quem fez isso aqui foi os não alinhados. A partir da década de 90, não. Aí vem a questão do capitalismo forte e vem esse processo da globalização e essa indústria cultural. Quando você vê essa questão da obsolescência programada, que é um problema Nossa, maravilha. seríssimo, né? É um problema seríssimo Você que nós veio. vivemos hoje. E não só obsolescência programada, que todo mundo deve saber o que é obsolescência, meus alunos, anotem aí. Obsolescência é quando aquele produto vai ter uma data para acabar, tá? Ele vai ser programado para o quê? Para dar um defeito e você voltar e consumir o novo. Mas também tem a Você tá obsolescência vendo tanto que esse perceptiva. negócio é planejado? Você vê tanto que o negócio é planejado. Se você lutou tanto para conseguir determinado objeto, cara, se você fez de tudo para chegar, para ter aquele objeto, que literalmente. E aí, puxando um ganchinho um pouquinho da sociologia, enquanto a gente tiver esse processo de reificação muito forte, a gente, por exemplo, não resolve o problema de mobilidade urbana. Deixa eu dar um exemplo. Você sempre sonhou em ter seu carro, né? Mas é o carro, aquele carro que vai te dar a identidade que você quer passar para as pessoas. Enquanto você tiver essa ideia que o objeto ele vai te levar para um outro patamar, para um outro status, você não resolve o problema de mobilidade urbana no Brasil. Segundo, para evitar que você tenha aquele objeto e ele se torne o que a gente chama dentro do marxismo de objeto mágico, para evitar que você tenha esse objeto como sendo o símbolo da sua conquista, da sua vitória. Então, eu tenho, por exemplo, o iPhone 12, 15, 25, 93, para evitar que você tenha um apego mágico por esse objeto, a gente promoveu para você, né, meu querido, meu amado, essa tal de obsolescência programada. Vai chegar um momento que esse objeto de tanto destaque, que te deu uma nova identidade, uma nova aceitação em meio ao grupo, ele vai começar a travar. Ele não vai servir mais. Ou, no mínimo, ao invés de te dar esse reforço positivo, ele vai começar a te dar um reforço negativo. Nós fizemos tudo pensando em você, meu amado. Exatamente. E aí nós temos também a obsolescência perceptiva. O que é obsolescência perceptiva? Antes do seu celular estragar, você vai lá e já consome, igual o iPhone, esse modelo. Por que não colocou aquela segunda câmera lá no iPhone 9? Não, porque estava esperando o momento certo para o 11. Então você está com o iPhone 9, mas essa obsolescência perceptiva, você tem a necessidade de ter aquele outro produto. Porque senão você está inserido da sociedade, você não é considerado mais uma pessoa moderna. E principalmente para boa parte dos Você jovens, vai não são começar a todos que eu estou falando que são esquecer. vocês, mas a galera vai tentar o quê? Ela vai ter que, tipo assim, sair fora, né? Em relação à questão desse contexto, então tem que ter consumir logo esse produto. E muitas vezes você deixa um celular, ou então outro tipo de produto, você deixa do lado, porque para você consumir um novo produto sem aquele estar estragado. O carro, você já viu, eles lançam o modelo de carro em maio, já lança o 2022. Para você ficar louco. O que mudou? Mudou uma seta. E aí, para evitar que você permaneça com o seu velho carrinho que te locomove, que te leva onde você quer, a gente vai tirar ele de série. Vai chegar um ponto que a manutenção dele vai ficar muito mais cara do que você ter um novo modelo, né? E além de tudo isso, a gente falando aqui, dá para resumir essa ideia global aí. Pelo que você já apontou, pelo que eu apontei aqui, a gente já percebeu que o processo global, ele provoca problemas de saúde, foi a questão da obesidade que você falou, tá? Problemas de saúde, ele provoca problemas de violência, porque vai chegar um ponto, irmãozinho, isso é verdade, infelizmente é verdade, vai chegar um ponto que se eu não tenho esse reforço positivo, porque eu tenho, sei lá, o iPhone 12, né? Se eu não tenho condição de chegar até ele por vias legais, eu vou conseguir ele por vias ilegais. Então, essa ideia dessa identificação, essa filiação no consumo, ela vai provocar problemas de saúde, né, que foi o que o Bispo falou aí, da questão da obesidade. Ela vai provocar problemas de violência, né, porque literalmente, se eu não tenho condição de adquirir o meu por vias legais, eu vou tomar o seu. E fica esperto comigo também. E o problema também...
Oi, depressão, meu. ansiedade, a questão do consumismo desenfreado, né? Porque toda hora que você vê algo, tem aquela Saúde, né? propaganda, a quantidade de outdoor, você abre sua internet, está ali. Nós temos aí, por exemplo, a questão da perda da identidade cultural dentro do processo de globalização local. Por Isso é exemplo, se terrível, você, Bruno. não é o Isso é caso de vocês e terrível. os alunos, mas não vou falar que também é o caso da Eldiva, não, porque né, senão fala a idade dela, mas, Não, por não, 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 exemplo, não. os pit dogs. Os pit dog era muito Adoro, comum, era muito adoro. comum, era muito comum. Hoje diminuiu Cheese por causa do bacon. processo de globalização, né? Eu não sei nem falar o nome desses locais que vendem sanduíche aí, que não são baratos, em grande Não escala. mesmo. Você anda em Goiânia, você tem restaurante chinês, restaurante japonês, restaurante italiano, restaurante mexicano, né? Mas se você quiser comer um piqui com frango e gueroba, você vai ter dificuldade de encontrar uma comida regional. Verdade. Talvez só se fosse no É Banana verdade. Menina, mas o Banana Menina fechou. Então, ao mesmo Fechou! tempo, fechou. Ao mesmo tempo, você vai Adorava. perdendo a sua identidade local, né? A perda da identidade cultural que é constante. E é interessante lembrar que as empresas transnacionais, né? Antigamente era chamado de multinacional, hoje é chamado de transnacionais. Elas, quando chegam em um determinado país, elas utilizam um fator interessante que é dentro da geografia também chamado Heineken. localização. Não é globalização, galera. É localização. O que seria essa Ó, localização? Seria, tipo assim, valorizar a cultura local. Então, quando você vai no Walmart, você vai dentro do Walmart ali, que alguém já foi no Walmart ali, e o interessante é que eu sempre falo para os alunos, ô Eldivan, aquela avenida ali do Flamboyant tinha que chamar Atlântico, porque de um lado está a França, do outro lado está os Estados Unidos. Então, quando você entra no Walmart, o Walmart faz muito bem essa questão da localização, valorizando o espaço local, que é a questão das fotos de Goiânia. Seria mais ou menos assim: nós somos uma empresa norte-americana, somos de outro país, mas nós estamos aqui para respeitar a sua cultura. É o processo de olha que fofo. localização. Uhum. Quando você vai. Que lindo. Quando eu já comentei com os alunos que o McDonald's na Alemanha vende cerveja. Tipo assim, para atrair aquela população para aquele devido produto, eu tenho que entender a cultura local. Então, eu entendo a cultura local e tento chamar. Esse processo chama localização, não esqueça. Ó, bom, assim, eu não tenho informações concretas, mas eu ouvi falar que o McDonald's, para entrar na Índia, ele se adaptou, né, o cardápio dele se adaptou ao não uso de carne para que ele pudesse também ser inserido dentro do contexto da cultura indiana. Exato. Ó, Eu, nós já... eu tenho, Não, tem, não. tem algumas questões aqui, né, que em relação à questão dos problemas, em relação à questão da globalização, até anotei aqui, né, que eu falei sobre a Uhum, obsolescência programada, né, tem a questão também do desemprego beleza. estrutural, que vem aumentando muito com o processo da globalização, a questão da Ó, massa, vou colocar aqui mecanização também. das grandes indústrias, isso vai gerar o desemprego estrutural. Anota aí, todo mundo sabe, mas só para lembrar, o que é o desemprego estrutural? É quando a mão de obra é substituída pela máquina, tá? E esse processo, muito fala que a questão do desemprego estrutural ocorre pela falta de mão de obra qualificada. Mas se você for É o analisar, se todo discurso mundo tivesse a mão de obra inconsistente, né? Joga a qualificada, culpa em cima de você. se todo mundo tivesse a mão de obra qualificada no mesmo nível, será que tinha emprego para todo mundo? Claro que não. A máquina ela vai gerar o desemprego mesmo. Pode gerar outros empregos, sim, mas ela vai gerar esse desemprego devido a esse processo. A questão da mídia, a questão, tanto que nós vamos dividir em relação a questões de gerações, geração X, Y, Z, né, que são culturas diferentes, o processo de globalização. Há pouco tempo eu li uma reportagem na Folha de São Paulo que no Brasil estava vendendo mais camiseta do Real Madrid e do Barcelona do que do Corinthians e do Flamengo. Isso por quê? Porque é um processo de globalização. Antigamente, quando alguém perguntava qual que era o time seu, o seu time obrigatoriamente tinha que ser de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Hoje não. Tem gente que nem torce Geralmente para meu time do Mengão, né? Brasil, que Aquela nem coisa torce toda. para a seleção brasileira. Por quê? Porque a É mídia verdade. global leva esse processo, o Muito. canal fechado, ele leva a esse acesso. Claro que nem todos vão ter esse processo, esse acesso assim. A gente falou da questão da saúde, você acabou de falar da questão do desemprego estrutural, a gente falou da questão da violência, né? Que esse processo global ela só está aumentando os índices de violência. E outra questão que é extremamente importante você focar e entender também é que o processo de globalização, essa ideia dessa identidade global, ela tem provocado uma coisa assim que
tá deixando a gente estarrecido. Questão do lixo, cara. Né? Do lixo estrutural, do lixo tecnológico, do consumo maior de matéria-prima. Existem dados aí que falam que se todos os países consumissem como países desenvolvidos, a gente ia precisar no mínimo de uns 3 planetas em termos de recursos naturais. Então, essas mudanças que nós fizemos, até estava vendo uma analogia que eles fizeram a respeito dessa nossa quarentena, que o planeta ele vai ter um pouquinho agora, né, a questão das fábricas fechadas e do deslocamento e da questão do transporte, o planeta vai ter um pouquinho de chance de respirar, né, porque o planeta não está tendo chance de respirar devido a essa obsolescência programada, devido a essa questão da identidade voltada à ideia do consumo, o descarte de lixo, cara, o lixo também tem sido uma questão, assim, que deve ser repensada e pensada novamente, e repensada novamente em termos de globalização, certo? É interessante quando você falou sobre a questão do lixo aí, né? A questão do, quando fala aquecimento global, né? Fala no contexto geral, onde todas as nações devem se preocupar, as COPs que existem, as conferências ambientais, para sentar e discutir a questão não local, mas uma questão global. Tanto que quando, o ano passado, a Amazônia estava pegando fogo, surgiu aquela polêmica do governo, não vou nem falar o nome do governo aqui agora, mas do governo criticar, falando assim, o que eles têm que preocupar com a questão da Amazônia, que eles se preocupassem com as questões ambientais dele, mas não tem como. A questão é global. Um processo de desmatamento da Amazônia em outros locais vai influenciar na questão do planeta inteiro, né? Aí muitos falam assim, mas aquilo lá estava ligado é porque eles têm interesse em relação à questão da Amazônia. Sim, tem interesse sim, tá certo. Mas não é só isso, é porque eles pensam em questão global, eles acabaram com o meio ambiente deles. Então eles têm uma visão, uma percepção muito mais adiantada em relação à questão ambiental do que os países. Exatamente. Então eles estão falando assim, não façam o que nós fizemos aqui. Nós Entendeu? fizemos, exatamente. Mas não é uma questão de interferência na política nacional, mas é uma questão, literalmente, inclusive com ajuda financeira em relação a isso, literalmente a gente mostrar, pontuar os erros que já foram cometidos, historicamente cometidos, para que a gente não perca de forma total. Né? Então, essa ideia de alguns países aí financiarem, patrocinarem. Cadê cadê o bispo? Bispo. Tá me vendo, não? Você tá sumindo? Ué, sumiu? Acho que tá travando a internet aí. Tá vendo eu? Desfocado, mas tá dando pra te ouvir. Eu tô te vendo, normal. Tá vendo, normal? Tá vendo as minhas rugas? Olha, ó. Nossa, eu odeio esse negócio de vídeo. Mas, vamos lá. Então, galerinha, em foco, a gente levantou aqui 4 pontos que você vai ter que anotar, vai ter que ver e rever aí no seu questionamento. Globalização e problemas de saúde, né, que o Bispo falou aqui, questão do estresse, a questão da dependência do consumo, a questão ali dos princípiozinhos de violência, né, do aumento dos índices de violência, enquanto destrava a internet essas tecnologias avançadas, nossa, com o Bispo. A questão da internet, a questão da violência, a questão do lixo, agora tá ótimo. E a questão do desemprego. Bom? Fala, meu querido, eu estava falando da Amazônia, aquele incêndiozinho que a gente exatamente, não tinha falando. Então a visão, o contexto hoje é global. Um problema em relação à questão voltando em relação à questão do coronavírus, onde no primeiro momento tudo se virou piada, enquanto estava acontecendo na China, né? Então, de repente, passou ali para a Europa, aí começou a chegar, e você vê esse processo de globalização, e fala assim, opa, o buraco é mais embaixo, começa a se preocupar. Outro conceito que eu queria trabalhar dentro da globalização é a fábrica global, tá? As fábricas, que são muitas empresas hoje, o que acontece? Essas empresas hoje vão para outros países, né? E aí vão estar montando em determinados países em locais onde a mão de obra é muito mais barata, né? Então, quando você pega um carro da Fiat, vocês sabem disso aí, ou então um carro da Volkswagen, talvez o para-choque dela foi fabricado na Indonésia, o para-brisa nas Filipinas, em relação à questão de um capô foi feito no Vietnã e vai ser montado no Brasil. Então vem a questão dessa exploração
da questão do trabalho escravo, que é um contexto interessante dentro dessa ideia da fábrica global, né? Quando você pega aí boa parte dos produtos são da China, não é só porque a China tem uma questão da mão de obra barata e qualificada, é porque também dentro desse contexto tem o fator do trabalho escravo, né? Tem o suor escravo, que nós nem imaginamos, a questão da Nike, quando sai um preço de custo de um produto que você vai comprar lá na frente, vem de vários países onde tem a questão do trabalho escravo, onde as leis trabalhistas não são leis rigorosas, ou então são fáceis de ser burladas, e por aí vai fora. Cara, é tão importante essa coisa que o Bis falou aí da questão das leis, que de repente se percebe em algum país leis trabalhistas, ou né, se a gente puxar um ganchinho aqui para o Brasil, não necessariamente esse Brasil aqui, mas eu sempre falo para os meninos de um Brasil que fica lá na Oceania, ali, sabe? O Brasil, ele é diferente desse aqui. Não, para não falar desse aqui, a gente fala daquele Brasil lá da Oceania. E aí, eu sempre falo para eles que se percebe que em um país há uma flexibilidade, tanto das leis trabalhistas, quanto das leis ambientais, como aconteceu com esse paizinho lá da Oceania, sabe aquele lá? De repente, você vai ver um monte de multinacionais interessadas na exploração desse minério, interessada na exploração desse terreno, interessado na exploração desse mercado. Porque se você percebe uma fragilidade, ou, né, no caso da China, uma quase inexistência dessas leis trabalhistas, fica muito fácil para essas multinacionais elas transportarem toda a sua logística de produção para lá. Como aconteceu com esse paizinho lá. De repente, a gente percebeu uma fragilidade com relação às leis ambientais, uma fragilidade com relação a tudo que era feito, né? Multas que para multinacionais são risórias. E aí, de repente, você vê uma implantação de várias multinacionais explorando aqui a questão da mineração. Aqui não, lá, né? Bom falar que lá, aqui não acontece. E lembrando, como foi dito, quando eu falei sobre a questão da aldeia global, vai gerar essa marginalização, onde que dá a ideia de que, como você disse, que era tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade vai gerar cada vez mais o processo de desigualdade, essa questão dessa disparidade, não só de país, mas também internamente, que é, por exemplo, o caso do Brasil, né? Quando você fala sobre a questão da China, o crescimento econômico da China, a China virar esse boom, é porque ele passa por cima das leis, né? Porque não podemos esquecer que ele, na verdade, ele não é um país socialista, é um socialismo de mercado, né? Onde tem o capitalismo lá dentro, maravilhoso. Mas em relação à questão da política, a questão da política é o governo que manda, pronto, acabou. Quando você vê lá construindo hospitais lá em 6, 7 dias, né? E eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil falando, nossa, foi feito em 7 dias, levantou um hospital para 1.000 pessoas, por exemplo, né? Mas só que não teve estudo de solo, não teve estudo de impacto ambiental, não teve estudo em relação à questão se estava próximo do manancial. Eles não fizeram levantamento, não teve a questão das leis de manter uma mínima de estrutura para profissionais poderem atender nesses hospitais, de manter uma mínima estrutura. Chocante, galera, se você der uma olhada nas imagens, é chocante você ver médicos retirando as máscaras, todos feridos, assim, ó. Por quê? Porque as leis trabalhistas, não é que elas não existam, mas é que elas são tão frágeis, mas tão frágeis que o governo, ele literalmente, ele determina e pronto, acabou. Não tem ninguém que vai bater de frente com ele. Inclusive, assim, às vezes acho que alguns países, né, alguns países aqui, o governo, ele tenta fazer... tenta fazer as mesmas coisas. Dentro desse processo de globalização, nós podemos notar essa questão da política neoliberal, né? Que seria a questão da estatização, da privatização das empresas estatais, onde o papel do Estado é cuidar da saúde, educação, segurança e moradia, né? E cada vez mais. E ao mesmo tempo, nós vamos seguindo essas leis da política neoliberal fora, né? Em relação à questão do afrouxamento das leis trabalhistas, em relação à questão da previdência. A gente tem até um nome bonito para isso, chama flexibilização das leis trabalhistas. A gente tem um termo bonito, eu acho um termo maravilhoso.
Acho que é importante falar flexibilização, tá? É flexível, é algo flexível. Acho bonito esse termo. Desculpa te Eu interromper, meu bem. acredito que dentro dessa aula que nós demos aí, deu para entender que a globalização não é só um processo de transporte e comunicação. Vai muito além desse fator, né? Questão cultural, questão econômica, questão política, né? A globalização ela vai interferir em todo esse processo. Cara, você viu que a gente apontou aí, ó, saúde, violência, a questão do lixo, a questão do desemprego. Cara, é muita coisa envolvida. Eu acho que, voltando um pouquinho lá no início, quando eu falei para você do Ottaviani, eu entendo a dificuldade que ele falou que seria compreender, usando apenas a metodologia tradicional que nós tínhamos, né, que é aquela coisa, identidade regional, identidade local, identidade voltada a um território, né, então as fronteiras, elas acabavam limitando para você uma identidade, por exemplo, eu sou brasileiro, porque eu estou vivendo dentro dessa fronteira. Você está vendo a dificuldade que é, utilizando metodologias, não ultrapassadas, mas metodologias tradicionais, entender tudo isso aqui que a gente citou para você, cara, é muito complicado. Eu não tiro a razão do cara, não. Tá? Ele praticamente entrou em desespero, a gente vê pelas ideias dele, quando falou que agora ele teria que criar e entender, a sociologia teria que criar e entender a identidade, uma identidade global, uma identidade para esse novo homem que é um homem global. Então, quando falou isso, sabendo que a gente vai ter apontamentos em termos de saúde, em termos de tecnologia, de desemprego, de violência, entender tudo isso usando a metodologia tradicional seria praticamente impossível. Exatamente. Complicado mesmo. É isso aí, Eldiva. E aí, fala, meu amor. A gente vai encerrar com vocês, tá? Alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Eu vi um monte de pessoas entrando aí. Anjinha, beijo. Melinho, beijo. Tá? Saudade demais de vocês. E aí, voltando ao que a gente estava falando lá no comecinho do vídeo. Se tivermos bom senso, a gente vai ter uma alteração em relação a essas datas. Agora, se não tivermos bom senso, e a gente não pode contar com isso, né, porque é algo que talvez a gente não encontre, se não tivermos bom senso, se as datas forem mantidas, o que a gente vai pedir para você é que você não perca o foco. Miguel, beijinho para você, tá? Beijão, Miguel. Beijo, Ju. Então, literalmente, a gente vai pedir para você manter o foco. A gente falou um monte de dados aqui que podem te ajudar pra caramba na construção da sua redação, na resolução de uma questão, né? Pega seus livros, se debruça em cima dos seus livros, não perde o foco, não, e pode contar com a gente. Nós estaremos aqui sempre para poder te ajudar, tá? Um beijo para vocês, Bispo. Beijão, Ju. Muito obrigado. Tá? Agorinha de novo, né? Até mais tarde, meu querido. É no segundo, né? Segundo ano. Você que salva aí. No segundo ano, às 17 horas. Obrigado, Lourdes. Você que vai salvar aí, né? Beijo, meus amores. Beijo, Lourdinha. Beijo. Tchau.